Olá amigos do canal Vortex Automobile e a seção Carros do Passado. Hoje vamos falar de um sedã da Ford, o Galax, nas suas versões LTD e Landau. Vamos nessa? Que carro nacional representou o máximo em conforto em todos os tempos? Para muitos conhecedores, a resposta será a linha composta por Ford Galaxy, LTD e Landau. Esses sedãs de origem norte-americana, lançados em 1966, e produzidos até 1983, marcaram época como poucos automóveis brasileiros. O primeiro Galax apareceu nos Estados Unidos em 1959, como o Ford de grande porte. Oferecia 6 modelos, com destaque para o conversível Skyliner, cujo teto rígido alojava-se no porta-malas em 60 segundos. Como era praxe na época, ostentava muitos cromados e aletas, os famosos rabos de peixe, nos paralamas traseiros. As opções de motores passavam por um 6 cilindros de 3,65 litros, o V8 de 4,8 litros e o V8 de 5,7 litros com até 300 CVs. Isso em potência bruta, como todas que serão citadas neste vídeo. O modelo 1960 crescia e no ano seguinte aparecia o V8 390 com 6,4 litros de até 375 CV. Esse motor dava lugar em 1962 ao de 406 polegadas cúbicas de 6,6 litros e até 405 CV. O famoso motor 427 de 7 litros chegava um ano depois com 410 CV. A reformulação para 1965 deu ao Galax as linhas com que conhecemos no Brasil com faróis sobrepostos. Havia 17 versões, incluindo sedãs normais e hardtop, que seria sem coluna central. Havia a perua, coupé e conversível. E opção de 5 motores que iam de 6 cilindros de 4 litros até o V8 de 7 litros e 425 CV. No ano seguinte, somava-se ao V8 de 428 polegadas cúbicas um pouco mais manso, com 345 CV. Essa linha foi mantida até o modelo 1967. Uma nova geração de estilo mais esportivo, mas menos potente, aparecia para o ano seguinte. Em 1974, a empresa deixava de produzir a linha Galaxy. A Ford instalou-se no Brasil em 1º de maio de 1919 para a montagem de automóveis modelo T e caminhões TT, com peças importadas da matriz. Entretanto, quando o GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, iniciou a implantação da indústria automobilística nacional, definiu-se que tanto a Ford quanto a General Motors produziriam apenas caminhões. O primeiro modelo da Ford fabricado no país em agosto de 1957 era um F600 para 6 toneladas com motor V8 a gasolina e 40% de nacionalização. A picape F100 começava a ser feita em outubro.
Foram precisos 10 anos para que a Ford passasse a produzir aqui um carro de passageiros. E apesar da escassa motorização dos brasileiros, o modelo escolhido não era econômico e acessível, mas luxuoso e caro. Foi escolhido o Galaxy 500, baseado no que os Estados Unidos fabricavam desde 1965. Cercada de grande expectativa, a novidade fazia sua aparição no 5º Salão do Automóvel em 26 de novembro de 1966, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Produzida a primeira unidade em 16 de fevereiro de 1967, o lançamento ao mercado dava-se em 2 de abril, um momento histórico para a Ford e para a indústria nacional. Externamente, o Galaxy brasileiro era muito semelhante ao norte-americano, com porte avantajado, media 5,30 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros e 2 centímetros de entre-eixos, enorme balanço traseiro e o predomínio de linhas retas. Os robustos para-choques, as calotas, frisos, grade e o retrovisor eram cromados, seguindo a tendência da época. De cada lado da ampla grade vinham 2 faróis circulares sobrepostos. As lanternas traseiras eram retangulares. Na publicidade, a Ford grafava Galaxy, com acento, para ensinar a pronúncia correta do nome. O espaçoso interior acomodava com folga até 6 pessoas em 2 bancos inteiriços, o dianteiro com encosto fixo, permitidos pela montagem da alavanca da transmissão manual de 3 marchas na coluna de direção. O painel tinha escalas horizontais nos instrumentos e diversas luzes piloto. 2 delas indicavam motor frio e superaquecido, em vez de um marcador de temperatura analógico, ambas apagadas em temperatura normal. Outra apontava o uso do freio de estacionamento acionado por pedal e liberado por alavanca. Integrado ao conjunto estava um rádio ainda não transistorizado. O sistema de ventilação forçada, raro no mercado nesta época, promovia alguma renovação de ar. Isso porque não havia saídas de ar de cabine, e tentava fazer algum desembaçamento do para-brisa. Os quebra-ventos eram movimentados por pequenas manivelas e nas portas, molas limitadores de posição permitiam mantê-las abertas em 2 ângulos, 45 graus e total. Tão extenso era o porta-malas, embora um tanto raso, que à frente de toda a bagagem ainda cabia o enorme estepe em posição horizontal. No começo, uma falha era a ausência de trava de direção e tranca para o bocal do tanque de combustível. O Galaxy era construído sobre chassi de longarinas, de desenho perimetral e não tipo escada. Uma solução hoje abandonada nos automóveis em favor do monobloco. E já trazia carroceria com deformação programada na frente e na traseira, um fator de segurança. As suspensões tradicionais empregavam molas helicoidais bastante macias, em benefício do conforto, e só precisavam de lubrificação a cada 50 mil quilômetros. Os freios a tambor nas 4 rodas tinham regulagem automática e pela primeira vez no país, o de estacionamento era acionado por pedal. Havia a opção de direção com assistência hidráulica. O robusto motor V8 cedido pela F100 com 272 polegadas cúbicas de cilindrada e 4,5 litros tinha o comando de válvulas no bloco. Ainda recebia cabeçotes de alumínio para reduzir o peso. Ele desenvolvia potência de 164 CV e torque de 33,4 kgfm pelos padrões brutos usuais na época. Não era o ideal para o elevado peso do Galaxy, que era de 1.780 kg. Ainda assim, o primeiro automóvel da Ford logo assumia uma posição de prestígio no mercado, dada a escassa concorrência nacional, com qualidades que eram apreciadas nos carros norte-americanos. A Ford indicava velocidade máxima de 165 km por hora.
Mais tarde, a revista Quatro Rodas obteve a aceleração de 0 a 100 km por hora em 14,9 segundos e observou o desempenho do carro limitado. O Galaxy não tem a aceleração que suas linhas sugerem, dizia na época a matéria. O consumo é naturalmente alto, fazendo 7,7 km por litro a 100 km por hora constantes e cerca de 4 km por litro em uso urbano. Porém, o seu comportamento geral foi aprovado nos testes. O total de produção do Galaxy em 1967, com 9.237 unidades, se manteria como recorde até o fim da sua produção. Nos anos seguintes vinham novos equipamentos que acentuavam seu conforto. Muito bem, gente, tivemos aí então a primeira parte da trajetória do Galaxy nos Estados Unidos e também no Brasil. Dilceu Corrêa aqui no Vortex Automobile, a seção Carros do Passado. Prestigie o nosso canal, deixe seu like, se inscreva para que possamos sempre estar aqui trazendo conteúdo de qualidade para você. Até o próximo vídeo, um abraço.